Fala meu povo, fala minha pova, tudo bem? Estamos aqui para um momento importantíssimo do nosso curso. Isso é matéria de Enem, é matéria de grandes vestibulares, como as federais, estaduais e os outros vestibulares que você vai enfrentar aí, porque é o estudo das leis de Ohm. Agora estamos naquela parte da matéria, pessoal, de elétrica, que é o estudo dos equipamentos eletroeletrônicos, como eu disse a vocês. E para estudar esses equipamentos eletroeletrônicos, precisamos defini-los. E vamos definir pelo quê? Por ser um condutor, como o seu corpo. Já que você toma choque, você é um condutor de eletricidade. Então, nesse caso, nós vamos fazer o estudo das chamadas leis de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm diz que a diferença de potencial entre duas extremidades de um circuito sobre a corrente elétrica tem que ser uma constante. U sobre I tem que ser uma constante. Aqui o nosso condutor, aqui a nossa fonte. Uma diferença de potencial, lado positivo, X, lado negativo, Y. Lembrando que a corrente vai sempre do positivo para o negativo. Então dizemos o quê? Que uma certa DDP aplicada nesse condutor, nesse resistor, vai gerar uma corrente, U de 1 e de 1. Esta relação deve ser igual se aumentar a DDP, aumenta a corrente. Se aumentar mais ainda a DDP, aumenta mais ainda a corrente. E esta relação acaba sempre dando um número constante. Ou seja, U sobre I vai ser uma constante. A esta constante nós chamamos de resistência elétrica, valor do resistor. Uma coisa muito importante que vocês devem notar é o seguinte: para um resistor ter uma resistência ôhmica, a relação entre U e o I tem que ser uma constante. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, e desenhar um gráfico, eu vou ter U, aqui representado para vocês, em volts, e aqui representado para vocês em ampere. Corrente e DDP. Então, aqui significa que a relação dessas duas grandezas tem que, primeiro, partir do zero e, segundo, ser uma reta, ó. Então, o gráfico que cai geralmente em vestibular é esse, ou seja, para a resistência ser ôhmica, ela tem que ser uma reta partindo do zero. Aí aqui nós temos os valores, não é, pessoal? Ó, U de 1, I de 1, ó. Aqui U de 1, I de 1. U de 2, I de 2 e assim sucessivamente. Então, se a gente tiver esta relação bem definida, essa resistência recebe o nome de resistência ôhmica, resistência elétrica ôhmica. E aí eu posso usar a lei de Ohm. Ou seja, genericamente falando, então se a gente partir disso, ó, genericamente, para a primeira lei, teremos que U sobre I é igual a R. U sobre I é igual a R, U igual a R vezes I. É a famosa URI, U igual a R vezes I. U medido em volts, R medido em ohms, I medido em ampere. Então você já sabia, já tinha visto aqui, ó, que esse camaradinho aqui, ó, ele é medido em volts, e você já tinha visto que esse camaradinho aqui, ó, era medido em ampere. A novidade é como se mede resistência elétrica. A resistência elétrica é medida pela letra ômega. Então, nós temos aqui, ó, resistência elétrica medido em ohms, letra ômega, ó. Então, um resistor de 10, 15, 20, 30, 50 ohms de resistência elétrica. Já a segunda lei é como dimensionar esse resistor. Como é que nós podemos dimensionar esse resistor? Bom, essa resistência elétrica, esse resistor, tem uma resistência elétrica que ela depende de 3 elementos. Ela depende diretamente do material. Quanto maior for a resistividade, maior vai ser a resistência ao movimento dos elétrons. Então, essa grandeza aqui, ó, são diretamente proporcionais, essas duas grandezas, resistência elétrica e resistividade do material. Ela é diretamente ligada ao comprimento. Quanto maior for o comprimento, maior vai ser a minha resistência.
ou seja, dois fios de mesma bitola, de mesma área, com comprimentos diferentes, eu tenho aqui nesta brincadeira, aqui para mim, o L2 vai ter uma resistência 2 maior que a resistência 1. É mais difícil o elétron entrar aqui e sair do outro lado no fio 2, que ele é mais comprido. Então, ela é diretamente proporcional ao comprimento. Então, ela é diretamente proporcional ao material, diretamente proporcional ao comprimento, e é inversamente proporcional à área ou seção transversal, a bitola do fio. Quanto mais largo for o fio, mais fácil é para o nosso elétronzinho sair do outro lado. Então, aqui, nós temos, nestas duas relações, que a resistência do material 1 é maior do que a resistência do material 2. Então, é inversamente proporcional à área, bitola desse fio. Diretamente proporcional ao material, ao comprimento, e inversamente proporcional à área. Então, a resistência de um resistor é ρ L sobre A. Diretamente proporcional à resistividade, diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área ou seção transversal desse nosso condutor. Então, aqui nós temos uma resistência elétrica, como eu falei para vocês, medida em unidades ohms. Ó. Então, aqui para nós temos, por exemplo, um resistor R de 10 ohms. Tá aí. Então, é um exemplo que nós temos aí. Vai usar bastante, vai usar muito isso. Primeira lei, URI. Primeira lei, U igual a R vezes I. Lembrando que no gráfico tem que partir do zero e ser uma reta. Segunda lei, R igual, a resistência vai ser medida por ρ L sobre A. Material, comprimento, área ou seção transversal do nosso fio. Tá legal? Um grande abraço, voltamos em breve e estudem, isso aí cai bastante.